Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje eu vou falar daquele espetáculo ridículo que está acontecendo no Congresso Nacional desde ontem. Vou falar de Gilmar Mendes falando sobre Alexandre de Moraes. Deputados que estão nem aí para as necessidades do povo, de quem os elegeu, e o tarifaço do Trump que entrou em vigor hoje. Um pouquinho de tudo. E tem mais coisa do Trump, tem mais país aí sendo agraciado com a taxação que os ignóbeis do Brasil, os acéfalos, aquelas pessoas que têm problemas de cognição, acham que é por causa do Bolsonaro. Olha só, presta atenção, vocês viram aí, tá em tudo quanto é lugar, eu fiz vídeo sobre isso ontem também. Sujeitos que nunca trabalham e estão fazendo greve. Não é maravilhoso? Os caras não trabalham, estão fazendo greve, se acorrentaram hoje as mesas diretoras lá da Câmara e do Senado e dizem que não vão trabalhar, não vão aprovar nada enquanto a anistia não for votada. Estamos esperando o Gumota e o Alcolumbre. O Alcolumbre falou aqui, tem um negocinho bem rápido aqui no blog do Octávio Mendes, no G1. Alcolumbre diz a senadores que não vai aceitar chantagem. Ele teve uma reunião com os líderes da casa hoje e disse que não vai aceitar chantagens. Aspas aqui para ele. Não vou aceitar chantagens. Não vou aceitar ser ameaçado e o Senado voltará a funcionar. Não abrirei mão de minhas prerrogativas, disse Alcolumbre, segundo revelou uma pessoa ao blog aqui do Octávio. Tá? Do Gumota eu não vi nada. Não disse que ele não falou, tá bom? Eu só não vi, procurei aqui, não achei em lugar nenhum o Gumota falando sobre isso aí, sobre essa papagaiada. Tá? Que isso aqui é a continuação do 8 de janeiro de 23. Os caras tomaram o Congresso. Mas ok. Hoje teve uma entrevista, uma coisa absurda lá de um desses chongo aí que tá. Ele deu entrevista. Como é que é o nome desse infeliz aqui? Peraí. O deputado federal Alberto Fraga, do PL, obviamente, do Distrito Federal. Ele participou de um programa do ICL hoje, eu estava assistindo, e ele deu umas declarações fantásticas. Ele disse que o inquérito contra o Bolsonaro, da tentativa de golpe de Estado, é totalmente fabricado pela Polícia Federal. Ele disse que a Polícia Federal fabricou o inquérito. Ele disse isso. E ele disse outras coisas mais. Olha aqui, ó, um dos líderes da ocupação das mesas diretoras, ele confirmou hoje em entrevista à jornalista Manuela Borges o risco do ato para a isenção do imposto de renda para aproximadamente 10 milhões de brasileiros que ganham até 3 mil reais. Porque isso aí acaba segunda-feira. Essa isenção para quem ganha até 3. E aí o governo enviou aquele projeto para isenção até 5 mil e pouco, que o Arthur Lira deu uma esticada, 5 mil e alguma coisa. Só que com esses pamonhas não trabalhando, isso aí não vai ser votado. Se isso não for votado, ferrou. Olha aqui, ó. A medida provisória que assegura o benefício expira na próxima segunda-feira, dia 11. Caso não seja votado a tempo, por causa da ocupação desse bando de vagabundo, esses contribuintes voltarão a pagar imposto já na terça-feira seguinte, dia 12. 10 milhões de brasileiros que ganham até 3 mil reais mensais. Questionado sobre a possibilidade de o ato da oposição taxar milhões de brasileiros com imposto de renda, Alberto Fraga afirmou que a oposição vai endurecer o jogo. Ele disse o seguinte: sinto muito. Você aí votou no Alberto Fraga? Guardem esses nomes, vão guardando os nomes, é muito importante. Vou falar do Zema também, putz. Aspas aqui, eu lamento profundamente. Agora, para conseguir os objetivos da oposição, nós temos que endurecer o jogo. Se o governo não teve competência de votar a MP em tempo hábil, aí eu sinto muito. É interessante que quando o governo e a esquerda fazem esse serviço de embarreiramento, de oposição, de obstrução, não existe absolutamente nada. Quando a direita faz, querem transformar em um cavalo de batalha. Nós não vamos entrar nesse discurso.
a esquerda e o governo nunca fizeram o que a extrema-direita não, os bolsonaristas estão fazendo na Câmara dos Deputados esses 2 dias. O segundo semestre do trabalho das casas não começou por causa desse bando de vagabundo que tá lá não querendo trabalhar. Ainda falaram que chama pacote da paz o negócio. Fraga também foi questionado sobre a continuidade da ocupação das mesas diretoras do Congresso Nacional. Segundo ele, que é a ordem do líder do PL na Câmara, Partido dos Larápios, né? É o Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro, é de não desobstruir os trabalhos da Câmara e do Senado. Não desobstruir, vão continuar com essa papagaiada. A única ligação foi com o líder Sóstenes e o Hugo Mota pediu para que a gente desocupasse a mesa e o Sóstenes foi muito claro a dizer que nós não vamos desocupar. Então tá aí. Segunda expira esse treco aí, a medida provisória. Se você tiver que pagar imposto a partir de terça, lembre-se o nome desses deputados e senadores que estão fazendo o que estão fazendo. Eles estão ferrando a sua vida. Tá? Outra matéria aqui. Para salvar seu líder, bolsonaristas ameaçam a isenção do imposto de renda de quem ganha até R$3.000. É prejudicar diretamente milhões de brasileiros por interesses mesquinhos e particulares, disse o senador Randolfo Rodrigues. Essa também é a matéria do Kleber Lourenço aqui no ICL. É o mesmo tópico, só que com a visão do governo. Isso não é obstrução parlamentar legítima, é prejudicar diretamente milhões de brasileiros por interesses mesquinhos e particulares, disse o Randolfo Rodrigues do PT do Amapá. O petista acusa a oposição de agir a serviço de interesses estrangeiros e de defender lideranças políticas que tentaram dar um golpe de Estado contra a democracia. Eles não querem votar a medida provisória do governo do presidente Lula que isenta você de impostos, disse o Randolph. É exatamente isso que está acontecendo. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, tá bom? As matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leia. Leia. Vamos falar. Saiu um zoom de que até, na verdade, saiu um zoom não. Eu trouxe isso ontem na coluna da Juliana Dalpiva, falando que os outros ministros tinham curtido muito esse negócio do Alexandre ter definido a prisão domiciliar do Bolsonaro sem falar com eles. Hoje Gilmar deu entrevista, Gilmar Mendes, o decano, né, do STF. Gilmar diz que Moraes tem apoio e confiança do STF após decisão de prender o Bolsonaro. Matéria da Carolina Linhares da Folha. O ministro Gilmar Mendes afirmou hoje que não há um desconforto na corte após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado se havia algum incômodo com a decisão, ele respondeu: nenhum. Aspas, o Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. O ministro ainda criticou a aplicação da lei Magnitsky pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, contra Moraes. Aspas de novo. Seria inadmissível que nós, nas nossas pretensões comerciais, exigíssemos mudanças de entendimento da Suprema Corte Americana. Isso seria impensável. Da mesma forma, isso se aplica ao Brasil. Né? Muito bem. Então tá aí, não tem nada... Pelo menos o Gilmar saiu em defesa do Alexandre. Muito bem. Vamos falar então do quê? O tarifaço entrou hoje. Certo? Dia 6 de agosto, começa a meleca da tarifa do Trump. E o agro está sendo muito impactado nessa papagaiada do laranjão dos Estados Unidos. O agro, que sempre esteve de mãos dadas com o Bolsonaro e o bolsonarismo. E com outras figuras da extrema-direita, como o Tarcísio, como o Zema. O Zema hoje gravou um vídeo falando de um plano, que tudo isso era um plano do Lula para aumentar a sua popularidade. Eu acho que o Zema devia continuar comendo banana com casca. Porque realmente o Chico Bento nazista lá, ele não sabe o que ele está falando. O Chico Bento fascista só fala abobrinha. Aliás, eu não posso falar muita coisa, porque o meu estado também é uma tragédia, mas meus queridos amigos de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, Romeu Zema, não dá, né? Aí aqui em São Paulo a gente olha... Eduardo Bolsonaro, Tarcísio, mano, a gente tá lascado, mas vamos lá.
Presta atenção no tarifaço do Trump, entenda o impacto para o agro do Brasil e para os Estados Unidos também. Matéria aqui do G1. Perdão. Poucos itens do agro na lista de exceções. Lembra que tem uma lista com 700 produtos, mais ou menos, que não entraram no tarifaço. Dos principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, somente o suco de laranja entrou na lista das exceções aí da taxa. A relação cita ainda castanha do Pará, madeira, polpa de celulose e sisal. Quando um produto está na lista, um importador americano paga 10% de sobretaxa, sobre o que já é o normal. Produtos que não foram contemplados, ou seja, que não estão na lista de exceções, eles pagam 40% a mais. Já tem 10, paga mais 40, fica com 50%, tá? Entre itens abarcados na lista de exceções, os produtos florestais são os mais exportados para o país de Trump, tanto em volume quanto em valor. No ranking das vendas do agro para os Estados Unidos, eles são seguidos pelo café e as carnes, que são alvos do tarifaço de 50%, tá? Então produtos florestal, café, carne, suco e vamos que vamos. Tá tudo aqui, tá? Na matéria, não vou ler a lista inteira não. O peso dos Estados Unidos para o agro. Os Estados Unidos são o terceiro maior parceiro comercial do agro brasileiro, atrás da China e da União Europeia. Produtores estimam uma perda de até 5,8 bilhões de dólares caso as vendas para o país diminuam por causa do tarifaço. O café é o principal alimento que o agro brasileiro vende para os Estados Unidos, e o mercado estadunidense é o maior para o café nacional no exterior. Isso coloca o produto numa situação bastante complexa com a taxação de 50%. As perdas do café com tarifaço podem chegar a 481 milhões de dólares nesse ano, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A China, maior cliente das exportações brasileiras, compra pouco café, comparado com os Estados Unidos. Só que a China já liberou lá 183 novas empresas para vender o café lá. Inclusive, a Embaixada da China no Brasil fez um post hoje falando do café brasileiro. Então, a tendência é que a China comece a comprar mais café do Brasil, tá? Isso não acontece com a carne bovina. Segundo o maior mercado para o Brasil nesse setor, os Estados Unidos foram destino de 12% das exportações esse ano, muito atrás da China, que absorveu quase metade do que foi vendido. Mesmo assim, uma redução nas vendas para os Estados Unidos representaria uma perda de mais ou menos 1 bilhão de dólares em 25, tá? Então assim, tem mais um monte de coisa aqui, fala da carne, fala que o Brasil perde mais os Estados Unidos também. O café e a carne bovina são os produtos brasileiros atingidos pela tarifa de 50% que mais devem fazer falta para os Estados Unidos. O país de Trump é o maior consumidor de café do mundo, mas praticamente não produz café, não tem produção própria. Eles importam 99% do café que consomem e o Brasil é responsável por cerca de 30% dessa importação. Então é difícil achar rapidamente quem possa suprir essa quantidade, mesmo porque o aloprado tá taxando todo mundo, né? Então, não sei. Eu quero ver como é que vai acontecer com o preço aqui dentro. Se não arrumarem invasão para esse excedente, vocês vão fazer igual os caras da laranja lá, que estavam querendo deixar apodrecer para não vender mais barato, ou se eles vão baratear o preço pra gente. Porque o café subiu pra caramba, carne nem se fala, né? Então vamos acompanhar aqui. Agora, outra matéria aqui. Tarifaço entra em vigor hoje e já causa demissões em setores afetados. Matéria do Vinícius Kontinski, do Brasil de Fato. Ana, a partir de meia-noite de hoje, empresas estadunidenses que comprarem produtos brasileiros pagarão 50% de taxa sobre eles ao governo, a não ser que estejam na lista de exceções. Tá? O Brasil vende para os Estados Unidos cerca de 23% de todas as pedras naturais usadas para a fabricação de bancadas e pias de cozinha, no banheiro, por exemplo. Só que é o seguinte, de tudo que o Brasil exporta, 12% vai para os Estados Unidos. Entendeu? 12% de tudo que o Brasil exporta vai para os Estados Unidos. E nem tudo foi taxado como a gente trouxe aqui. Tem as 700 exceções lá na lista de exceções. Então assim, não é que a gente é super dependente, que os Estados Unidos compra 80% do que a gente... Não, é 12%. 2% do PIB brasileiro.
corresponde às exportações que vão para os Estados Unidos. Então, também não é o fim do mundo que o povo está falando, não. O governo, essas confederações nacionais de café, de carne, escambau 4, tem que se mexer também para achar outros parceiros de negócio, como a China, por exemplo. China. O que o Trump fez hoje? Anunciou que vai meter 50% na Índia, porque diz que a Índia compra petróleo da Rússia. Sabe quem compra petróleo da Rússia também? A Hungria. A Hungria, que é uma parceira, uma aliada importantíssima dos Estados Unidos. Você acha que ele vai taxar a Hungria? Não vai. Mas vai taxar a Índia, porque a Índia é do BRICS. Então, assim, não é muito difícil de entender, não é mesmo? Então tá aqui, a matéria também tá aqui, tá? Na descrição do vídeo. Agora, o que o governo brasileiro tá fazendo? Que é o que importa, né? Medidas para enfrentamento ao tarifaço devem ser enviadas hoje, diz Haddad. O ministro da Fazenda afirmou que encaminhará ao Planalto as medidas de proteção aos afetados pelo tarifaço do Donald Trump ainda hoje. As medidas saem hoje aqui da Fazenda. Ontem tivemos uma reunião com o presidente para detalhar o plano. A previsão é que as ações sejam aprovadas pelo governo federal e implementadas por meio de medida provisória, MP, que tem força de lei. Isso significa que a medida passa a entrar em vigor logo após a sua publicação no Diário Oficial da União, mas precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional num prazo de 60 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Então, entra em vigor a hora que for publicada no Diário Oficial, mas precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional, mas tem 60 dias, ou seja, 2 meses que pode ser estendido pelo mesmo período, mais 2 meses. Então essa papagaiada que eles estão fazendo no Congresso não atrapalharia essas medidas que o Haddad, que o governo está fazendo para ajudar o pessoal que vai ser atingido pela taxação, tá? Haddad também afirmou que terá na próxima quarta-feira, dia 13, uma reunião por videoconferência com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, para tratar do tarifaço. Queremos abrir negociação, superar o desentendimento provocado pela estrume direita. Tá? Matéria tá aqui, tá bom? Agora, que mais que tem? Tem uma excelente outra. Vocês lembram que eu trouxe aqui uma matéria, uma investigação, na verdade, da Débora Maganha e do Kleber Lourenço lá do ICL, da movimentação estranhíssima de compra de dólar no dia que o Laranjão, o Donald Trump, o Pato Donald anunciou a taxação, o tarifaço de 50%. Lembra? Saiu outra aqui, ó. Essa é exclusiva do ICL. Por favor, leiam a matéria, deem crédito aos jornalistas que trabalham fazendo isso. Tá bom? A matéria está na descrição do vídeo. Mega operações de 1,22 bilhão de reais em dólar ocorreram horas antes de adiamento do tarifaço. Contratos de dólar futuro negociados na bolsa em volumes centenas de vezes acima da média chamaram a atenção no mercado financeiro por terem sido registrados poucas horas antes de um anúncio crucial da Casa Branca. Na tarde de 30 de julho, às 15 horas, o governo estadunidense comunicou o adiamento da aplicação de tarifas contra o Brasil. Lembre? Decisão com potencial para provocar variações expressivas na taxa de câmbio e gerar ganhos imediatos para quem estivesse posicionado corretamente. A proximidade temporal entre essas negociações e o anúncio levanta sinais de alerta para autoridades e analistas de mercado. Vamos aos dados. Somando apenas as operações de maior porte realizadas antes das 15 horas, via mesas do BTG Pactual e da Tulet Prebon, foram 24.430 contratos de dólar futuro do tipo DOLQ25. Cada contrato representa 50 mil reais. Vou repetir, foram 24.430. Cada contrato representa 50 mil reais, o que totaliza 1 bilhão 221 milhões de reais. Esse volume destoa de forma acentuada da média do dia de apenas 9 contratos por transação e também dos padrões verificados em outros pregões. O maior pico ocorreu ao meio-dia e 29 minutos, quando a mesa do BTG intermediou 4 ordens sequenciais de 5.000, 5.000, 5.000 e 4.930 contratos
executadas com diferença de apenas 47 milissegundos, totalizando 19.900 contratos. Mais cedo, às 10h42, a Tulet registrou uma única operação de 4.500 contratos, volume 497 vezes maior que a média diária. Ordens acima de 1.000 contratos também foram identificadas pelas mesas da BGC Liquidez e da CM Capital, sempre antes das 15 horas. E daí, você vai me perguntar, o que caracteriza a suspeita de informação privilegiada? No Brasil, tem uma lei, a Lei número 6.385 de 76, que proíbe o uso de informação relevante não pública para obter vantagem no mercado. Posicionar-se com base em dados estratégicos antes da sua divulgação configura crime de insider trading, sujeito a sanções severas. No caso de 30 de junho, a magnitude das ordens, a sincronia com o anúncio e a ausência de padrão similar nos demais pregões reúnem indícios típicos para justificar a abertura de investigações pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e pelo Ministério Público Federal. Tá bom? Então é isso. Tem gente, eu não sei se é muita gente, mas tem gente ganhando muita grana com esse anuncia o tarifaço, volta atrás, sobe dólar, desce dólar, não sei o que, não sei o que lá. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso aí. Muito dinheiro com isso aí. A última, Alexandre deu uma aliviada pro ex-presidente, liberou filho, neto, cunhada para visitar sem aviso prévio. Aí não sei se foi o Flávio ou o Eduardo, acho que foi o Flávio, falou que como é que é? Fraquejou, porque é um absurdo ficar perseguindo família, tal, não sei o quê. Mas se eles não falaram lá pro Laranjão dos Estados Unidos botar o Magnitsky também na família do Alexandre, na esposa, filho, o escambau, o irmão dele não ameaçou o Barroso e o Zanin e as esposas e as famílias do Barroso? Mas assim, como é que funciona? Vocês podem e ele não? Como é que é? E assim, eu queria de novo trazer aqui, que bela ditadura que a gente vive, não? Que congressistas podem fazer a papagaiada, a palhaçada, com todo respeito aos palhaços, que não merecem essa comparação, né? Mas fazer o quê? Que podem fazer a palhaçada que eles estão fazendo e nada acontece. Se nós estivéssemos em uma ditadura, eles já estariam presos, teriam sido torturados, provavelmente teriam sido mortos e jogados em uma vala comum ou no oceano para tubarão comer, né? Mas parece, eu não sei, parece que a gente não vive em uma ditadura. Porque assim, o que eles estão fazendo, em uma ditadura, eles já teriam, no mínimo sido presos. Lembrem-se sempre das pessoas que estão fazendo isso. Veja se você não votou em um desses caras, ou em uma dessas mulheres. Vê lá, fala, puxa vida, eu votei nesse sujeito aí, nessa sujeita. Precisa prestar atenção em quem vota. E precisa ler todas as matérias que eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá bom? Leia muito, leia mais coisas, se informem. Se informem e prestem atenção em quem vocês votam, tá bom? Essa foi a edição de hoje, 6 de agosto de 2025 do Cidadania S.A. Um grande abraço e até o próximo vídeo.